do canal Eruditando, mais uma resenha aqui no canal. Hoje eu vou resenhar 10 formas de se fazer um coração derreter, da Sarah McLean. Esse livro aqui é de uma trilogia, tá? Tem os outros 2 livros aqui dela, que eu ainda não li. E é um romance de época, da editora Arqueiro, do ano de 2016, com o ano da nossa parceria. Conta a história de Isabel. Essa história se passa na Inglaterra, no século XIX, 1850, alguma coisa, século XIX. E ela é uma moça, uma dama, né, que deveria estar vivendo tudo que as outras damas viveram naquela época, mas ela foi criada de um modo diferente. Sua mãe faleceu bem cedo, então ela ficou somente com o pai e as criadas. Só que o pai, depois que a mãe dela faleceu, ele vivia bêbado, vivia bebendo nos bares, e acabou que um dia ele saiu e nunca mais voltou. Então ela teve que arregaçar as mangas, se virar e cuidar da propriedade dela, porque era a única coisa que ela tinha. Ainda tinha um irmão de 10 anos para ajudar a criar. Então ela foi se virar, arregaçar as mangas mesmo, fazer o que tinha que fazer. E ela sabia que a solução mais óbvia para ela seria arrumar um casamento, para ter alguém que ajudasse ela nas despesas e tudo. Só que ela nunca quis ser esse tipo de mulher. Ela nunca quis ver uma saída no casamento. Então, ela mesma resolvia tudo que dava para ela resolver, sem levantar suspeitas de que estava sozinha em casa, que ela que estava cuidando das coisas. E então, houve uma época que começou a chegar algumas mulheres pedindo ajuda dela, pedindo para ficar na casa dela por um tempo. E ela acabou que começou a acolher essas mulheres que eram consideradas fugitivas das suas casas, seus maridos, de relacionamentos abusivos, casamentos abusivos. Essas mulheres fugiam, como a casa dela era um pouco afastada da cidade, então ela conseguia acolher essas mulheres sem que ninguém desconfiasse, ninguém podia descobrir que ela estava acolhendo essa mulher, porque na época era um crime. Ela seria condenada. Então ela fazia de tudo para manter a casa normal, manter a casa funcionando sem que ninguém descobrisse. Então foi chegando cada vez mais mulheres, e ela acabou que ficou com a casa cheia de mulheres, mas todas ajudavam, tudo que ela precisava, e ela tinha que se virar, porque ela não podia ficar pedindo para nenhum homem resolver as coisas, até porque não tinha nenhum homem confiável. Então, ela não tinha muita notícia do pai, só sabia que o pai estava vivo, porque de vez em quando chegavam uns cavalheiros na propriedade dela falando que estava noivo dela. E da primeira vez ela ficou muito assustada e descobriu que o pai dela estava apostando nas mesas de jogos. Então, ela conseguiu colocar esse cara para correr. Só que vieram outros e outros e outros, e ela já estava ficando cansada disso, porque o pai continuava apostando a mão dela, a honra dela, nos jogos. Então, ela decidiu bolar uma estratégia para sempre colocar esses caras para fora e continuar tocando a propriedade dela. Teve que se virar com as contas da casa, com tudo. Só que teve uma hora que não estava dando, então ela estava pensando no que ela ia fazer, qual a solução. E um dia ela encontrou com um cavaleiro na cidade, né? Que no caso ele salvou a vida dela de um acidente, e acabou que descobriu que ele era um caçador de esculturas dessas antiguidades. E ela tem uma coleção de estátuas. Então ela pensa assim, então vou ter que vender as minhas estátuas, né, para continuar mantendo a casa funcionando até outra ideia surgir. Então ela convida ele
para avaliar as suas peças em casa. E aí, quando ele chega na propriedade dela, ele toma um susto por encontrar ela num lugar totalmente inusitado para uma dama daquela época. E fica impressionado, boca aberta, do que ela tá fazendo. Que eu não vou contar o que tá fazendo, porque tem que ler o livro, que é muito massa. E acaba que eles vão se conhecendo e vendo que um tem medo. Os dois têm medo da mesma coisa, né? Que é o casamento. Ele, Lord Nick, né? Ele veio para essa cidade para fugir do casamento, porque ele foi considerado na cidade dele um dos cavaleiros mais propensos ao casamento, disponível, e todas as damas da cidade estavam cercando ele todo o tempo. Então ele ficou muito chateado, sem saída, não podia sair na rua sem ser abordado. Então ele resolveu ir para outra cidade sem que ninguém descobrisse, para poder ter um pouco de paz. E aí ele conheceu Isabel, essa dama que é muito diferente, digamos assim, das damas daquela época. Eu gostei muito desse livro porque eu me identifiquei muito com a Isabel. Eu achei muito hilário o jeito que ela faz as coisas, sabe? Ela é independente, ela não quer ficar dependendo de homem, ela não quer ficar dependendo de ninguém, ela mesma resolve as coisas, o que tem pra consertar ela conserta, ela corre atrás das coisas, tenta resolver, cuida das contas, cuida do irmão. E assim, apesar de não parecer, isso é um pouco pesado, sabe? Só pra ela. Então tem horas que ela não consegue saber o que ela vai fazer pra extravasar, porque às vezes tá cansada, é muita pressão, é muita coisa. E mais mulheres chegando na casa dela pra ela acolher, e acaba que ela tem medo disso. E também com a ida do Nick, né? Ela pensa que também as mulheres correm risco, porque ele pode denunciar ela, que ela está com a casa cheia de mulheres. Essas mulheres provavelmente estão sendo procuradas porque são fugitivas, né? Então ela tem também um pouco de medo e receio de ser descoberta. Mas ela tem que fazer alguma coisa porque também é o sustento de todos na casa. Então ela tem que ver o que ela pode vender, que é, no caso, mostrar as esculturas e tudo. Então eles acabam se aproximando e vendo que depois tem um choque do medo deles. Dos dois têm medo da mesma coisa, e acaba que isso choca um com o outro. Então, assim, é uma coisa que é uma situação bem diferente, né? Ela continua do jeito dela e ele se apaixona por esse jeito diferente dela. Só que ela não quer o casamento, né, como ponte de saída dos seus problemas. E ela também nem sabe que quem ele é. Que é um conde super cobiçado de outra cidade. Então, assim, a história, ela é muito emocionante. Romance de época, você vai rir muito desse livro. Você vai chorar muito com esse livro, porque o envolvimento com os personagens, principalmente com Isabel, com o que ela tá sentindo, o que ela tá passando, os medos que ela tem, é inevitável. Você acaba entrando na onda dela, você acaba sentindo o que ela tá sentindo. Então, assim, é uma história muito bacana. Como eu falei, é uma trilogia, né? Eu ainda não li os outros livros, mas eu vou buscar ler. Que depois que eu conheci a Sarah, né? Eu achei ela uma autora fantástica. Também tem um pouco do romance apimentado, assim. Mas, assim, é uma leitura muito gostosa. É uma coisa de que você quer saber o que vai acontecer, como é que ela vai resolver aquele problema, o que vai acontecer. E sem saber do pai, o pai continua mandando os caras atrás dela, né? Então ela tem que resolver a sua vida, tem que ver o que ela vai fazer. E acaba que... E essa história dá esperanças de você saber que nada é por acaso na sua vida. Que as pessoas não cruzam seu caminho por acaso.
tudo tem um motivo, tudo tem... tudo é premeditado na sua vida, assim. Tudo acontece como tem que acontecer, as pessoas que cruzam o seu caminho, e que o verdadeiro amor pode acontecer, né? Ai, que coisa romântica, Michele. Ai, falar de romance de época, tu fica toda melosinha. Não, não é. Eu sempre acreditei nisso. Até quando eu não acreditava, eu acreditava que o amor pode estar em qualquer lugar e ele vai chegar na sua vida, né? Isso depende também de como você quer ver isso na sua vida. Então, super indico o livro. Indico também as outras leituras do livro da Sarah, que eu também vou tentar ler, tá? E eu não vou contar o final, tá? Quero que vocês leiam 10 formas de fazer coração se derreter, porque o meu ficou todo derretidinho. Até a próxima leitura. Tchau!